Olá pessoal, aqui quem fala é Leonardo Ferreira, sou um dos coordenadores do Clube Atlas, grupo de estudos em política e economia da Universidade de Fortaleza. Todas as sextas-feiras nós nos reunimos e temos uma palestra sobre determinado tema. Se você tiver interesse por esses assuntos e quiser participar, todos são muito bem-vindos. Neste vídeo eu queria falar com vocês sobre um livro para quem quer conhecer as ideias de liberdade. Nós temos aqui Livre para Escolher, do economista Milton Friedman. Quem já está no meio liberal já deve ter visto esse livro, que já está bem popular. Ele é publicado pela editora Record, tem cerca de 450 páginas. É um livro um pouquinho espesso, mas ele é excelente para quem quer conhecer o liberalismo. É claro que tem livros mais básicos, como as 6 lições, mas geralmente são livros que falam muito pouco e deixam a desejar. É legal para quem quer conhecer o liberalismo pela primeira vez, mas para ir um pouquinho mais, cobrir outras áreas do conhecimento, outros assuntos em relação à economia, eu recomendo fortemente esse livro aqui do Milton Friedman. Alguns liberais não gostam muito dele porque ele é a favor de determinada existência do Estado e muita gente não gosta muito, gosta mais da escola austríaca que é mais radical no sentido de menos intervenção do Estado. Mas Milton Friedman é de fato um relevante nome da economia e do liberalismo, ganhou um prêmio Nobel e com certeza influenciou os destinos do mundo, principalmente na segunda metade do século XX. Eu queria ler aqui só o primeiro parágrafo do prefácio, só para você ter uma ideia do que vem a ser o livro, do que vem tratar o livro. É assim: na década de 70, tanto os Estados Unidos como a Inglaterra flertavam com modelos quase socialistas e, por conseguinte, enfrentavam severa crise econômica, social e moral. É bem parecido com o caso do Brasil neste atual momento. Mas a maré, felizmente, mudou de direção e a chegada de Reagan e Thatcher ao poder reverteu o quadro, impondo mais limites ao papel do Estado e dando mais liberdade aos mercados. As ideias de Hayek e Milton Friedman tiveram tudo a ver com essa virada, que tirou milhões da miséria e trouxe prosperidade para boa parte do mundo. Foi neste momento que surgiu, inclusive, o termo neoliberalismo, porque depois de muito tempo, de muito intervencionismo, inclusive da ascensão do nazismo e do comunismo, Milton Friedman estava trazendo de volta a ideia de que a liberdade funciona, aquelas ideias que fundaram os Estados Unidos da América e favoreceram a prosperidade de vários países ao redor do globo. O Milton Friedman, ele é com certeza um dos economistas e pensadores mais carismáticos que tem. Você pode olhar alguns vídeos dele na internet, ele é sempre bem irreverente, bem humorado e faz com que a economia seja algo divertido de você aprender, de você ouvir. Ele é um dos mais engajados em trazer as ideias de liberdade para o público, para a grande massa, principalmente de estudantes ou de pessoas que querem se informar sobre economia. Inclusive ele fez um documentário que você vai ter na descrição desse vídeo, chamado Livre para Escolher, o mesmo nome do livro também, que é um documentário excelente, principalmente para você que tem mais preguiça de ler ou quem não gosta muito de livros, pode assistir o documentário, que ele passa muito das suas ideias nesses livros e é muito interessante. Vindo aqui para o livro, mostrando de novo a capa dele, é uma capa que tem a figura de uma prateleira cheia de produtos, cheia de latas. É escrito por ele, pela mulher dele, a Rose Friedman, também ajudou ele e fez esse trabalho excelente, que é a economia compactada para pessoas comuns. Você que é um estudante, não é um livro para... É interessante que você tenha interesse no assunto para poder compreender melhor a lógica e acompanhar o raciocínio do Friedman.
mas é um livro bem acessível, de fácil linguagem, de fácil compreensão, um pouquinho de estatística, economia, nada de matemática, esse tipo de coisa. Tem um gráfico ou outro, mas coisa bem básica, o suficiente para você aprender. Se você não é da área econômica, principalmente, é um livro muito interessante. Você é do direito, por exemplo, e quer ter um conhecimento de economia, uma coisa que falta muito nos cursos de direito do Brasil é esse conhecimento de economia. Geralmente a pessoa se forma em direito e não tem esse conhecimento sobre recursos escassos, como as coisas funcionam, as leis econômicas, e acaba acreditando demais em leis que acabam sendo ineficazes, ineficientes, e não, simplesmente não funcionam. Então o livro ele trata um pouco de tudo. Você vai ter aí ele falando sobre distribuição de renda, como o mercado, como uma economia livre trabalha para que a renda seja distribuída. Você tem o comércio internacional, ele enfatizando a liberdade, enfatizando a importância da liberdade no comércio internacional, que é muito combatida de certa forma pelos países. Os países são protecionistas, eles acham que se abrirem as suas economias, a tendência é o empobrecimento, é uma perda de vantagens, mas o que não é verdade. Classicamente, o livre mercado ele permite um progresso mútuo de todos aqueles envolvidos nas transações. Mas ainda há muita resistência sobre isso, principalmente no Brasil. O Brasil é muito fechado, é um país muito protecionista. Quem estuda a área de comércio exterior já deve ter notado isso. É muito complicado, isso prejudica muito o desenvolvimento, prejudica muito o combate à pobreza e a melhoria da nossa condição de vida. O Friedman também fala no livro os argumentos em favor do livre comércio. Ele evidencia a ineficiência dos controles governamentais, as agências de regulação, que tanta gente acha que é muito importante, mas que na verdade grande parte delas são altamente ineficientes, corruptas, impedem o progresso e prejudicam de várias formas o desenvolvimento de setores da economia. E isso ele dá no livro argumentos, ele mostra situações e baseado numa lógica implacável ele te abre os olhos para muita coisa que a gente não enxerga. Ele também fala sobre a crise de 29 e várias outras crises, como elas se deram, ele conta a versão dele da crise. Claro, uma crise que para um liberal geralmente é uma concordância entre os liberais que a crise foi causada pelo Estado, foi fomentada pelo Estado, e o Milton Friedman ele enfatiza isso também, ele mostra o que aconteceu naquele tempo. Ele fala sobre previdência social, sobre subsídios, como subsídios também tentam alavancar o setor, mas acaba atrapalhando também. Ele diz como o estado de bem-estar social não funciona, é uma ilusão, acaba gerando muito mais ônus do que bônus, muito mais atraso às economias e ao bem-estar e ao verdadeiro bem-estar social do que o que parece ser. Ele fala sobre as consequências de políticas igualitárias, que são muito faladas, são muito populares, a tendência de colocar o Estado para gerar uma sociedade mais justa, promover a justiça social. O Friedman também aborda esse assunto. Fala sobre educação, falando sobre os vouchers, quem protege o consumidor, sobre as agências de regulação, como eu falei, os sindicatos que prejudicam a maioria dos trabalhadores, inflação. E, no geral, ele dá ideias sobre o que pode ser feito, o que as pessoas podem fazer para deixar um pouco essa mentalidade estatista e transitar para uma situação mais livre, de mais liberdade econômica e individual. Então, recomendo para quem está iniciando, para quem já iniciou também, mas principalmente para quem está iniciando no meio liberal, quer conhecer as ideias de liberdade. Claro que tem vários outros autores, tem Mises, tem Hayek, tem muita gente aí, mas o Friedman realmente é um grande nome do século XX, inclusive ele ganhou o prêmio Nobel e é muito atual. Muitas coisas que ele fala no livro são bem atuais, então você consegue fazer uma ligação com a realidade dessa época. Fala principalmente do Brasil, porque o Brasil está algumas décadas atrasado em relação aos Estados Unidos, por exemplo, e outros países desenvolvidos. Então,
Milton Friedman com certeza é um grande nome para esse momento que o nosso país está vivendo, e qualquer estudante que se preze deveria dar uma atençãozinha, conhecer ele, nem que fosse para assistir os vídeos dele e só. Bom, esse é o livro de hoje. Provavelmente haverá outros vídeos sobre outros livros interessantes para que você possa ver antes de decidir se quer ler ou não. Tem gente que lê com mais facilidade, tem gente que é mais resistente à leitura, mas aqui a gente faz a nossa parte e te mostra o caminho, o que é que você vai encontrar, mais ou menos um pouquinho do que você vai ver, e aí você decide se é uma boa investir seu tempo numa leitura dessa ou não. É isso aí, pessoal. Convido vocês a curtirem a página do Clube Atlas, você que não precisa ser só estudante da Universidade de Fortaleza, nem só vindo da cidade de Fortaleza, mas do Brasil inteiro. Quem quiser curtir a página, acompanhar nosso grupo de estudos, será muito bem-vindo. E também temos o grupo no Telegram, caso você queira participar das nossas conversas em tempo real. Muito obrigado, até o próximo vídeo, grande abraço.